Salve, meu povo! Tudo bom? Meu nome é Vinícius Merda, sou professor de História, Geografia, Ciências da Religião e temos algumas questões para fazer. Antes o Papa era pop e agora o Papa é woke? Bom, é sobre isso que eu quero conversar com vocês em alguns pontos fundamentais. Vou abordar com vocês aí 4 pontos, né? Para a gente discorrer sobre essa questão aqui, sobre o Papa. O Papa é woke? A primeira coisa que a gente tem que saber é o seguinte: o que quer dizer woke? A cultura, primeiro aspecto, o que quer dizer a cultura woke? A cultura woke é um fenômeno sociocultural, político contemporâneo, originado nos Estados Unidos, que se expandiu globalmente na última década. A palavra woke vem do inglês e significa literalmente acordado, no sentido de estar vigilante, né? Monitorando as questões ligadas à injustiça social, principalmente ligadas à raça, gênero, sexualidade, desigualdade e meio ambiente. O termo woke começou a ser usado nas comunidades afro-americanas no início do século XX, ligado à ideia de estar acordado para as injustiças sociais e contra o racismo estrutural. Tornou-se mais popular com o movimento de Black Lives Matter, quer dizer, vidas negras importam, a partir de 2013, e passou a designar uma consciência social e política voltada para as minorias e causas progressistas. A cultura woke refere-se a um conjunto de atitudes e valores progressistas que defendem direitos das minorias raciais, étnicas e sexuais, liberdade de gênero, liberdade inclusiva, revisão crítica dos símbolos históricos. A cultura woke tem a ver com desconstrução, né? Uma desconstrução, uma revisão crítica dos símbolos históricos considerados opressores, combate a preconceitos implícitos e estruturas de poder, questões ambientais e identitárias. O termo woke, né, passou a ter uma conotação negativa entre os críticos, especialmente entre os conservadores e liberais clássicos, que veem a cultura woke como uma forma de militância moralista e censura cultural, cancel culture, intolerância religiosa, intolerância ideológica. As principais críticas são censura e cancelamento. Isso é completamente verdade. A cultura woke tem esse pensamento de vamos cancelar o fulano. Sim, isso é totalmente verdade. É democrática, entre aspas, é democrática desde que você esteja alinhado a ela. Reescrita da história com base em critérios morais contemporâneos. E, por exemplo, não vamos assistir vídeos dos trapalhões na internet, porque eles são politicamente incorretos, entende? Imposição ideológica em escolas, universidades e empresas. Isso aqui são críticas feitas pelos conservadores, né? Que acusa a cultura woke de censura e cancelamento. Eu particularmente concordo. Reescrita da história, eu particularmente concordo. Imposição ideológica em escolas, universidades, com certeza. Departamento de Ciências Humanas e Sociais, você precisa ser de esquerda. Sendo que a esquerda, ela tem coisas que, do meu ponto de vista, são muito, muito importantes, como o trabalhismo. Agora, essa militância woke, cara, eu particularmente tenho total repugnância. Mas você pode não ter, né? Mas nas universidades, sim, é bom que você seja de esquerda. E os grupos conservadores acusam a cultura woke dessa imposição ideológica. E é verdade. Supressão da liberdade de expressão em nome do politicamente correto. Então, em síntese, a cultura woke, positivamente vista, busca a justiça social, a inclusão e a consciência ética. O ponto de vista negativo, que diz que a cultura woke é radical, punitiva e moralmente autoritária. Assim, o termo se tornou um campo de disputa cultural e política, onde progressistas e conservadores interpretam estar acordado de formas muito diferentes, seja com sensibilidade social necessária, seja com exagero ideológico e controle moral. Segundo aspecto,
Qual a relação que há entre a cultura woke e o ambientalismo? É muito relevante, né? Porque o ambientalismo contemporâneo é uma das dimensões mais expressivas e relevantes da cultura woke. O ambiente, segundo aspecto, né? O ambiente o meio ambiente dentro da cultura woke tem relação direta com a questão da justiça social, ou seja, não se trata apenas de proteger a natureza, mas de reconhecer que as populações pobres e radicalizadas sofrem mais com a poluição, desmatamento e as mudanças climáticas. Sim, está acontecendo mudanças climáticas. A questão que se discute é qual é o papel, a importância do gênero humano nesse processo de mudança climática. Que está acontecendo mudança climática, disso daí ninguém tem dúvidas. Nós estamos vendo aí um processo de intensificação das queimadas, estamos vendo menos chuvas em muitos lugares, mais chuvas em outros lugares, mais calor na região tropical, mais frio, um frio muito intenso no polo, nas regiões tropicais, no sul do Brasil, muita chuva, ao longo do território nacional, né? De São Paulo para cima, de São Paulo para a região norte, temos visto uma intensificação das secas. Então, sem dúvidas, o clima está mudando. Ponto. A questão é que aí eu não tenho como responder, porque, embora eu seja professor de geografia, mas isso daí conjuga, né, assim, geógrafos, geólogos, biólogos, etc., que é a participação humana nessa mudança climática. Existem professores de química, física, etc., biólogos, ambientalistas, que falam que o gênero humano não tem força suficiente para mudar a temperatura planetária. Eles têm como mudar no microcosmos. Na cidade, por exemplo, num bairro muito asfaltado, sem árvore, ali tem uma elevação da temperatura, enfim. Mas no planeta como um todo, não. Outros dizem que sim, que o gênero humano tem relação direta com a mudança climática global. Essa é uma discussão complexa que não cabe aqui agora, né? Não cabe aqui agora. Mas, assim, a pauta woke tem relação direta com o cuidado ecológico, que deve incluir transformações sociais e políticas globais. O eco-identitarismo e a política ambiental estão presentes no discurso woke. O meio ambiente é relacionado à identidade política. Movimentos como Fridays for Future, da Greta Thunberg, e Extinction Rebellion, são exemplos típicos, né? Usam linguagem moral, quem destrói o planeta é cúmplice do fim da humanidade, associam a defesa ambiental, a luta contra o patriarcado, o colonialismo e o capitalismo, e promove uma espécie de ética ecológica militante, em que o estilo de vida, o veganismo, aí os caras vão falar, né? Vamos ser vegano, consumos éticos, uso de pronomes, torna-se um sinal de virtude política. Então, assim, não vamos mais comer carne bovina, não vamos mais montar cavalo, não vamos mais usar lã, casaco de pele, não vamos mais usar nada de lã, por exemplo, das ovelhas, enfim. Não vamos explorar os animais, não vamos comer carne. A humanidade come carne desde sempre. Não vamos mais comer ovo, porque é uma maldade com a galinha. Entendeu? Tem umas coisas assim, não vamos tomar leite, porque é uma opressão muito grande com a vaca. Eu acho isso uma palhaçada gigantesca, né? Mas é um movimento que está aí, né? E ganhando muito espaço nas universidades. E esses movimentos estão diretamente ligados à esquerda. A grande questão é o seguinte, mas por que eu estou falando sobre essa questão do movimento woke ambientalista? Por que eu fiz essa pergunta, se o Papa é woke? Porque essa semana o Papa deu uma bênção a uma pedra de gelo vindo do hemisfério norte, né? Bem do Polo Norte. E isso daí gerou aí uma polêmica, né? Porque os críticos, os conservadores da cultura woke, afirmam que o discurso ambiental foi capturado por uma agenda ideológica globalista, que tem relação com a politização do ambientalismo, transformando em instrumento
de controle moral e político, uma histeria climática, uma contradição entre o discurso e a prática, já que grandes corporações verdes lucram com políticas ecológicas. Há uma tentativa de remodelar o consumo e a economia sob parâmetros ideológicos. E aí, por exemplo, a gente vê, né, os caras indo para grandes reuniões, aí vai todo mundo de avião, e avião é um emissor de CO2. O Bill Gates chegou num evento há pouco tempo atrás, nos Estados Unidos, num carro que consome combustível para caramba, ou num carro que não é nada ecológico. Então, vão se verificando que determinados grupos, determinadas pessoas que defendem o ambientalismo woke não têm esse modus operandi, esse modus vivendi, né? Assim, o cara fala, não vamos comer carne, não vamos tomar leite, porque é uma pressão com a vaquinha e com o bezerro. Mas o cara usa um carro com alto combustível, né? Alto consumo de combustível. Aí, essa semana, o Papa deu uma bênção e isso gerou, por parte dos conservadores, uma questão acusando, eu vi em diversos canais, como se o Papa fosse woke. E como se o Papa fosse comunista. Afinal de contas, o Papa cumprimentou a Marina Silva. Ele esteve, né, com a Marina Silva, que é comunista, que é socialista, e etc, etc, etc. Eu desejo conversar sobre isso, né? Porque onde é que o Papa entra nisso, né? Nessa discussão toda sobre o direito humano global, sobre o dever moral coletivo, sobre a batalha política contra as estruturas de opressão, pois o ambientalismo woke se conecta ao discurso pós-moderno e pós-colonial, defendendo a ideia de que salvar o planeta exige reformar toda a civilização ocidental. Só que quem criou a cultura ocidental foi o catolicismo. O Ocidente, ele é fruto do Deus de Abraão, do Deus de Israel, né? Do Deus judaico-cristão, do direito romano e da filosofia grega. Esses foram absorvidos, concentrados na Igreja Católica, que difundiu a síntese desses valores pela sociedade ocidental, por toda a Europa. À medida que onde iam chegando os missionários católicos, isso daí durante a Idade Antiga, no fim da Idade Antiga, se expandindo por toda a Europa, e 1000 anos depois, com o processo das grandes navegações, os europeus se lançando ao mar para colonizar as Américas, para colonizar a Austrália, para colonizar a África, esse modus vivendi ocidental, que passa necessariamente pela ação missionária da Igreja na Idade Antiga, foi expandida pela Europa e pelos outros continentes. Então, a Igreja é a mãe da sociedade ocidental. O catolicismo, ele é o pai da sociedade ocidental. Só que agora, tudo isso está sendo revisto, sendo criticado por grupos que querem reformular completamente a cultura ocidental. É aí que entra o X da questão, toda esta discussão que toca o Papa Leão XIV. Por quê? Né? Em uma cena inusitada, o Papa abençoou um bloco enorme de gelo como forma de protesto contra os negacionistas das mudanças climáticas. O gesto ocorreu durante a Conferência Internacional de Raising Hope for Climate Justice, nessa quarta-feira, que celebrou os 10 anos da encíclica Laudato Si, publicada pelo Papa Francisco em 2015, que é considerada um marco na defesa ecológica da Igreja Católica. Ou seja, essa ecoteologia, ela é muito criticada pelos setores mais conservadores e bastante louvada por muitos setores progressistas. Até porque eu já vi teólogos progressistas criticando também a ecoteologia, dizendo que a ecoteologia tira o foco principal da teologia, que deveria ser a questão trabalhista. Olha que interessante, hein? Historicamente, a teologia sempre foi apregoada para as questões da salvação das almas. No entanto, para alguns
alguns teólogos, não são muitos, evidentemente, mas alguns teólogos progressistas de esquerda entendem que a ecoteologia é um movimento burguês, visto que a teologia perdeu o seu espaço na dimensão da denúncia social, da injustiça social, da opressão dos trabalhadores, como Dom Helder fez, por exemplo, com a teologia do desenvolvimento, que fazia uma crítica muito severa ao capitalismo. Mas é interessante observar isso, né? Nos últimos anos, o Papa Francisco, que foi um baita, um grande líder humanitário, um Papa reformista, um Papa mais voltado para a esquerda, então endossou essa postura da ecoteologia, haja vista as campanhas da fraternidade no Brasil, que sempre denunciaram a injustiça social, mas uns anos para cá está muito preocupada, por exemplo, que alguns bispos da CNBB chamam de pecado ecológico. Olha que coisa politicamente correta. E aí, essa semana, veio a baila, essa bênção que o Papa deu num evento que contou com diversos líderes. É lógico que esses eventos voltados para a questão do meio ambiente aglutinam pessoas de esquerda, e desde que o Papa Leão XIV foi eleito, depois do pontificado de Papa Francisco, que, do meu ponto de vista, foi um pontificado confuso, um vai lá, vem cá, um papa humanitário, né? Um Papa da inclusão LGBT, um Papa que mais avançou no diálogo interreligioso, que mais avançou no diálogo ecumênico, que chegou a dizer que todas as religiões são caminhos que levam a Deus, que intensificou o processo de adornamento proposto pelo Conselho Vaticano II. E aí as pessoas ficam assim discutindo, e o Papa é conservador, e o Papa é progressista. E o Papa Leão XIV, e eu preciso dizer, gostando você ou não, por quem eu tenho bastante simpatia e desejo que ele faça um grande pontificado, né? Existem grupos que falam assim, ele é continuista. Ah, cara, tipo, paciência. Anyway. Eu gosto muito do Papa e eu desejo muito que ele faça alguns ajustes que Francisco... não estou falando como cientista da religião, tá? É o meu ponto de vista pessoal. Se você não gostou, você muda de canal, vai ver outra coisa. Mas, assim, Francisco flexibilizou muito. Francisco afrouxou. Francisco é o homem da reforma. E eu desejo que o Papa aperte, ajuste alguns parafusos que Francisco afrouxou. Mas não adianta, cara. O Papa terá de fazer concessões, não tem jeito. Ele terá, assim, o mundo mudou. É muito difícil você querer hoje que haja um Papa, em pleno ano de 2025, nesse mundo tão líquido, que o cara queira se comportar como monarca, como Leão, Pio IX, por exemplo, que foi um nome, né, ou Pio X, que foram papas muito imbuídos desse princípio do pontificado romano, né? Então, o fato, assim, o gesto de benzer um bloco de gelo dividiu muitas opiniões, né? Decepcionou pessoas conservadoras e gerou esperança em grupos mais progressistas, sabendo que os grupos progressistas têm diversas nuances, sabendo que os grupos conservadores têm diversas nuances também, né? Não é uma coisa só, não é um bloco monolítico. Muitos católicos elogiaram a criatividade simbólica da bênção, mas críticos conservadores atacaram a atitude. Alguns perfis até ironizaram. Achei, no X, por exemplo, teve uma pessoa que diz, né? Achei que fosse uma paródia, mas não era. Isso vai virar água benta? Brincou, né? Bom, na verdade, já é água benta, né? Só que é água benta em estado sólido. Vinícius também é cultura, né? Queria que alguém me olhasse da maneira com que o Papa Leão olhou para o bloco de gelo. Ou sou outro perfil. Minha parte favorita do Superman foi quando o Papa Leão XIV derreteu o gelo, salvando o Superman da Fortaleza da Solidão, ironizou um terceiro. Apesar das críticas, aliados do pontífice defenderam o gesto e reforçou a urgência da pauta. É um símbolo poderoso que mostra que não há mais tempo a perder, afirmou um dos organizadores do encontro. Para desgosto da direita, que endossa que o Papa, sim, que o Papa é woke, né? Eu penso que não
Não vejo o Papa como woke, não vejo mesmo. Eu vejo ele como alguém com um perfil mais conservador do que o Papa Francisco, o que eu acho muito bom, que particularmente me agrada muito. Não estou falando como cientista da religião que sou, né? Eu tenho doutorado pela PUC Minas e pela Universidade Laval do Canadá. Não estou falando em nome de universidade, não estou falando como cientista da religião. Estou falando como alguém que está analisando e dando um ponto de vista. Não gostou? Muda de canal! O Papa fez críticas a Donald Trump. O Papa fez críticas. E isso acende uma luz vermelha nos grupos conservadores que estão tentando levar o Papa cada vez mais para uma ala conservadora. O pontífice romano Robert Francis Prevost aproveitou o momento para criticar duramente líderes políticos que negam a crise ambiental, em especial a do ex-presidente, em especial a do presidente dos Estados Unidos, Donald Trump, membro do Partido Republicano. Aumentaremos a esperança, abre aspas, aumentaremos a esperança exigindo que os líderes ajam com coragem, sem demora. Vocês se juntarão a nós? Questionou o leão ao erguer a água congelada diante de mais de 1.000 representantes de grupos ambientalistas indígenas. Embora não tenha citado nomes diretamente, as falas ocorreram poucos dias após Trump afirmar na ONU que o aquecimento global seria uma fraude. O presidente há anos questiona a ciência climática e se opõe a políticas de transição energética. O Papa, por outro lado, tem se posicionado contra esse discurso desde a sua eleição. Em suas redes sociais, chegou a criticar a deportação de imigrantes pelo governo Trump e compartilhou artigos contrariando as posições de políticos republicanos sobre a imigração. O Papa também foi questionado sobre outro tema político, a decisão do cardeal de Chicago, de Blaise Cuppich, de conceder um prêmio ao senador democrata Dick Durbin, defensor dos imigrantes, mas também defensor do direito do aborto. O Papa pediu respeito às divergências, mas destacou a contradição por parte do debate político americano. Alguém que diz que sou contra o aborto, mas concordo com o tratamento desumano de imigrantes dos Estados Unidos, não sei se é pró-vida. Bom, o Papa, gente, a situação do Papa não é fácil, né? Num mundo tão plural, alguém pode dizer o seguinte: fica com a defesa da doutrina católica, mas nesse caso a defesa da doutrina católica, a defesa pré-concílio, né? A grande questão, minha gente, é o seguinte, que nós estamos vivendo num mundo super plural, que exige respostas da igreja. Nós vivemos num mundo plural, nós vivemos num mundo que tem diversos movimentos, e tem pauta woke, tem Greta Thunberg, e tem o pessoal que está querendo lá levar comida para a Palestina num barquinho, e tem grandes magnatas. Gente, é um mundo extremamente plural. Eu entendo que, embora eu tenha visto diversos grupos e pessoas e canais dizendo, não só agora, ridicularizando a bênção que o Papa deu ao gelo, né? Abençoou uma pedra de gelo. O gelo nada mais é do que água, né? Mas, então, assim, ele abençoou água, só que a água em estado sólido. O Papa não abençoou água benta, mas a água benta é uma coisa, é sacramental. Ali ele não estava fazendo sacramental, ali ele estava fazendo um gesto político e militante. Bom, eu entendo, diferentemente de diversos grupos conservadores, que o Papa não é woke. A mim me causa bastante simpatia o pontificado do Papa Leão XIV, rezo por ele, desejo que ele faça um grande pontificado. Espero que ele não vá na agenda, é o meu desejo pessoal, eu tenho o direito de falar e eu estou falando, que ele não vá na agenda progressista e reformista do Papa Francisco, que, do meu ponto de vista, entendo que foi um pontificado confuso, um vai lá, vem cá. Ele dá sinais de que não irá, mas também não dá para a igreja ficar alheia à fome, ao frio, à guerra, à secularização, os ataques que acontecem.
Não dá, gente, não dá. Me chama muita atenção esse monitoramento. O Papa hoje ele é amplamente monitorado. Tudo que o Papa faz, tudo que o clero faz, tudo que o bispo faz, tudo que o Congresso faz, tudo é amplamente monitorado e é discutido nas redes sociais. E há aqueles que discutem a oposição do Papa, como eu discuto, e há aqueles que discutem também o movimento que há, o movimento vigilante que há em torno das posições do Papa. Sou eu também, né? Que analiso, que verifico os movimentos que estão acontecendo, tanto em torno tanto por atitudes tomadas pelo Papa, pela Igreja, pelos cardeais, por padres e etc., como também por movimentos que têm ação de apoio e de reprovação a movimentos que acontecem na Igreja. Eu, particularmente, gosto muito do discurso moderado. Gente, a gente não está no céu, a gente não é anjo, a gente tem conta para pagar, a gente anda de ônibus, a gente discute, a gente é roubado pela política do Brasil, pela corja que governa o Brasil, a gente é roubado pela direita, a gente é roubado pela esquerda, a gente é roubado... E quando eu falo corja que governa o Brasil, eu não estou falando do Palácio do Planalto, mas eu falo de poderes executivos que estão de norte a sul do Brasil, de poderes legislativo, de pessoas que estão no poder judiciário, cujo caráter é bastante ruim, é bastante questionado, é bastante questionável. Então, sim, nós não estamos no céu, a gente não é anjo. A igreja tem que ter essa discussão do que acontece na questão climática também, na questão social também, evidentemente que não se esquecendo do seu principal cerne. O principal cerne da igreja qualquer é a salvação das almas. É a salvação das almas. Então, esse equilíbrio entre olhar para o céu, mas também olhar para as questões sociais, para as questões que me rodeiam, é fundamental. E não vejo nada demais, não vejo um ato errado, e nem acho que é um absurdo que o Papa tenha se reunido com a Marina Silva. Não dá, meu amigo, para você se reunir somente com pessoas que pensam ideológica e religiosamente como você. O político, e o Papa é um político, o Papa é um chefe de Estado, ele está com todos, ele se encontra com a direita, se encontra com a esquerda, como Pio XII, por exemplo, buscou diálogo com a União Soviética na década de 1930, o pessoal ignora solenemente. Buscar diálogo não quer dizer apoio, né? Mas a gente vive num mundo plural, então não tem jeito, não dá para ignorar a China comunista, não dá para ignorar o discurso liberal, libertário do Donald Trump, né? O laranjinha tupetudo, não dá, cara, não dá para você ignorar isso. Então, querer que o Papa viva como um monarca romano, em pleno ano de 2025, assim, um pontífice inacessível, pelo amor de Deus, né? O Papa tem que ser pé no chão, o Papa tem que estar ligado com as questões próprias do seu tempo. E, às vezes, eu particularmente gosto de muitas questões ligadas ao conservadorismo, mas me parece que, às vezes, tem pessoas que vivem na Tradilândia, no reino encantado da Idade Média, da sociedade católica perfeita, da França de Luís IX. Eu não estou dizendo que nada disso é ruim, estou dizendo que o mundo mudou e a gente tem que enfrentar o mundo como ele é, tá ok? Então, eu digo, o Papa não é woke, penso de maneira diferente do que muitos canais tradicionalistas, conservadores acusam. Se você não gostou, não veja mais os meus vídeos. Se você achou interessante, dá seu like, compartilha esse vídeo, se inscreve no canal, seja membro, nos ajude, né? Porque nós aqui temos reflexões. Hoje foi um ensaio, foi um ponto de vista, somente, sem critérios rigorosos científicos. Isso agrada muita gente, isso desagrada muita gente, mas, tipo, dane-se. Um grande abraço, tudo de bom, sucesso sempre. A gente se fala.